Era aniversário de Stella. Esqueceu da sua mãezinha predileta. Ela me recebeu com um largo sorriso amarelo no rosto. Puxa, mãe, desculpa. Parabéns. Tudo bem. É bolo de morango com chocolate. Tentei disfarçar. Claro, o nosso preferido, disse satisfeita. Na verdade era o meu sabor predileto, e não o dela. Era muito bom vê-la assim tão descontraída, como raras vezes eu a via. Como sempre, Stella comprava um belo bolo e soprávamos as velhinhas. Pelo menos este ano ela estava feliz, e este, com certeza, seria o presente que eu, no meu mais profundo desejo, gostaria de poder lhe dar. Na verdade, era um bom presente para mim. Apesar de nunca confirmado, eu sempre soube do carinho especial que ela nutria por esta cidade. Devia ter boas recordações daqui. Stella já havia morado em Nova York. Eu era pequena quando estive aqui com mamãe. Tudo de que me recordo são das nossas brincadeiras no Central Park, de botões de rosas brancas, de um sorriso feliz estampado em seu rosto constantemente triste, como este de agora. Se ela havia decretado uma trégua, eu a aceitaria de bom grado. Estava cansada de brigar. Nina, apesar de o aniversário ser meu, tenho um presente para lhe dar, disse com o olhar brilhando. Pode falar. Stella nunca foi de acertar no quesito presentes, portanto, eu não estava nem um pouco curiosa. É uma notícia que você espera já faz algum tempo. O que foi? Não vamos deixar Nova York. Eu decidi. Meu peito começou a inflar de euforia, mas segurei a onda. Posso participar do baile de formatura? Permanecia incrédula. Claro que sim. Por que não? Quando acabar o ano posso me candidatar a algumas universidades. Desconfiada, tornei a indagar. Claro, filha. E se me aceitarem, aí não vou poder mais mudar de cidade por um bom tempo, quanto mais de país, mãe. As palavras saíram quase como um vômito. Eu estava acelerada. É evidente que não. Você terá de concluí-la para que possamos pensar em nos mudar de novo, não é mesmo? Ela deixou brotar um sorrisinho torto. Além do mais, é óbvio que vão te aceitar. Você é uma aluna excelente. Com certeza também será uma excelente psicóloga. Alguém tinha de me beliscar. Eu teria uma vida normal. Poderia fazer planos para o futuro e não apenas viver o presente. Estava louca de felicidade, de vontade de sair correndo para a escola e contar para Melly, para o mundo inteiro. Antes que eu saísse da sala dando cambalhotas de alegria, minha mãe fez uma cara brava. Você está esperando alguma correspondência? O quê? Pronto, pensei. Estava tudo acabado. Se ela leu alguma correspondência, estaria uma fera comigo por ter lhe escondido que eu estava procurando emprego. Você não tem nada a me dizer? Tornou a indagar com um olhar que eu não reconhecia. Bem, mãe, quer dizer, é que... Estou ouvindo, respondeu firme. Eu te escondi uma coisa. É claro que eu não ia mencionar sobre a queda do andaime. O que foi? Na sexta-feira eu preenchi alguns formulários de empregos em diversas lojas de Manhattan. Ontem, quando me apresentei numa loja de roupas, a gerente me contratou de forma imediata. Mas não deu certo. Eu sei. Hã? Sabe como? Parei um minuto. Já sei. Foi Melly quem lhe contou. Nada disto. Nina, você pode até omitir coisas mais íntimas para mim, mas não se esqueça de que mente muito mal. Só sei que desconfiei. Primeiro porque ontem você não respondeu às minhas perguntas com objetividade. E segundo porque Melly sem querer ligou para cá procurando por você. Droga. Tinha que ter contado para Melly logo de cara. Desculpa, mãe. Tudo bem, filha. Seu semblante melhorara. Eu sei que também tenho a minha parcela de culpa nesta história. Eu quero uma vida diferente, mãe. Quero conhecer pessoas novas e não apenas os colegas do colégio. Acho que nossa vida diferente fez de mim uma garota estranha. Eu sinto que tem algo errado em mim, mãe. São os hormônios, filha. Na sua idade eu também era cheia de dúvidas. Também queria coisas diferentes. Não é isto. É que eu me sinto diferente dos meus colegas. Isso passa quando chegar a hora. Interrompeu-me bruscamente. Sua resposta áspera escondia os olhos inchados, cheios de lágrimas. Ela os secou, com o pretexto de ajeitar os cabelos, bem rareados com o passar dos anos. Tome. Esta carta chegou hoje à tarde.
Puxei o envelope, engoli o texto impresso e em questão de segundos já estava com um sorriso escancarado. Eles me aceitaram, mãe. Eu já desconfiava, filha. Estela retrucou orgulhosa. Mas você não acha que trabalhar à noite pode prejudicar os seus estudos? Vai acabar ficando muito cansada. Além disso, você não precisa, Nina. Eu sei, mãe. Mas eu quero. Nem que seja por pouco tempo, explicava agitada. Trata-se de uma loja de departamentos que recebe montes de clientes estrangeiros. O fato de eu saber muitas línguas ajudou bastante. Fui escalada para ficar na área dos livros, CDs e DVDs, que era a que eu mais queria. Eu não disse que você acabaria me agradecendo por termos morado em tantos lugares diferentes. Ela me deu uma piscadela. Tudo bem. Que assim seja e que Deus te proteja. Mãe, eu não estou indo para a forca. Eu só vou trabalhar. Quem sabe o fato de eu lidar com pessoas de todos os cantos do mundo já não seja um estágio para minha psicologia. Pode ser. Vamos ver. Canal Livros em Áudio. Inscrevam-se e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta. Compartilhe. Capítulo 4. Acordei com um misto de alegria e excitação. O dia não estava bonito. Apesar da época, ventos frios começaram a invadir de forma violenta a ilha de Manhattan. Bati uma vitamina de banana com aveia, coloquei um casaco e, de tão ansiosa, resolvi descer os encardidos degraus da escada do meu prédio de 2 em 2, deixando o lerdo elevador para trás. Como estava bem adiantada, optei por ir a pé para a escola. A felicidade transbordava em meu peito e eu estava impaciente. Pela primeira vez em muitos anos eu conseguia visualizar pinceladas de cores na tela desbotada da minha vida. Queria ver as pessoas com pressa, ouvir muitas buzinas, gritar de felicidade. Aguardei o sinal fechar para atravessar a avenida super movimentada. O sinal ficou vermelho para os carros, e uma grande multidão, assim como num frenético formigueiro, caminhava a passos largos de um lado para outro, compenetrada em seu repetitivo percurso diário. Para eles e não para mim, pois meu estado de êxtase era entorpecente. Comecei a atravessar a gigantesca avenida, quando subitamente senti uma descarga elétrica contrair todos os músculos do meu corpo. Aquele estranho calafrio atravessar sem piedade cada tecido, cada estrutura de meu organismo. Ah, não. De novo, não. Meu oxigênio se fora e eu perdi o foco. Petrificada, perdi a compreensão do que acontecia à minha volta. Senti minhas pernas fraquejarem e meus joelhos ameaçaram se dobrar, como se alguém os acertasse por trás. Eu ia tombar, mas eu não podia ceder. Tinha de aguentar. Oh, meu Deus! A vários metros de distância, um desfocado pisca-pisca amarelo alertava-me para o escasso tempo disponível. Teria de correr. Mas como? Caminhar já era uma tarefa árdua, quase impossível. A outra calçada insinuava-se distante, quase inatingível. Eu não conseguiria alcançá-la a tempo. O horror se agigantou em meu cérebro. Naquela fração de segundo, recordei-me do andaime assassino e da sorte que vivenciei na véspera. Mas a sorte não costuma bater 2 vezes no mesmo lugar, muito menos em dias seguidos. E o azar? Seria ele capaz de fazer um percurso bem distinto de sua antagonista? Não havia tempo. Eu precisava sair dali e tinha de ser naquele momento. Ordenei meu cérebro a controlar aquela estranha dor, a dar o comando para que meu corpo impotente e atordoado começasse a reagir. E, em meio a descargas elétricas, consegui utilizar forças que jamais pude imaginar que possuía. Com muita dificuldade, ordenei minhas pernas a caminharem até o meio-fio que a cada piscar de olhos parecia estar mais distante. Lentamente, muito lentamente, fui me aproximando dele e, justo quando uma pontada de alívio começou a brotar em meu peito, tornei a desequilibrar. Ou fui desequilibrada. Na verdade tive a sensação de que havia sido empurrada de volta para a movimentada via. O que é que estava acontecendo comigo? O sinal verde anunciava a largada da enlouquecida manada e, quando me dei conta, um ônibus crescia impetuoso para cima de mim, sua buzina desligando a força todos os demais sons ao meu redor. Em estado de torpor eu cambaleava e, num salto inesperado, desequilibrei-me novamente. Minha impressão é que havia sido puxada violentamente pela mochila a traço, só que agora para o lado certo, ou seja,
para a calçada. Caída de joelhos e sem entender o que havia acabado de acontecer, senti apenas o vento quente e a fumaça asfixiante do ônibus que passara a centímetros de mim, fazendo o chão e meu corpo tremerem em conjunto. Levantei a cabeça à procura de alguma explicação, mas nada que me chamasse a atenção. Minha visão estava turva e novamente abaixei a cabeça tentando me equilibrar e levantar daquela posição vergonhosa. Naquele momento senti uma mão sustentando meu ombro e me ajudando a levantar. Obrigada. Agradeci sem olhar. Você está bem? Senti um arrepio. Forcei a visão e identifiquei um rapaz alto e louro segurando-me em seus braços. Gostei. De onde você veio? Eu não te vi por perto, indaguei aturdida. Dali. E me apontou a direção. Estava passando bem na hora que tudo aconteceu. Você está bem mesmo? Eu balançava a cabeça sem a menor compreensão do que havia acabado de acontecer. Fala sério. Como você apareceu tão rápido? Que maneira estranha de agradecer. Ele fez uma cara engraçada. Minha cabeça ainda rodava. Tá bom. Eu estava passando na calçada quando ouvi um berro preocupado de uma senhora e uma buzina barulhenta de um ônibus. Olhei para trás e vi você meio bêbada, tentando suicídio. Aí eu puxei você. Desculpa, ok? Respondeu, deixando escapulir um sorrisinho no canto da boca. Eu não sei o que aconteceu. Acho que fiquei tonta e aí me desequilibrei. Disse sem graça, ajeitando minha roupa. Obrigada. Pode andar? Claro que sim. Que quero dizer, tudo bem, gaguejava. Acho que eu deveria me apresentar. Não, meu nome é Kevin Brum, seu salva-vidas nas horas vagas. E me abriu um largo sorriso. Kevin tinha as feições muito bonitas. Seus olhos verdes e suas bochechas rosadas somados aos seus cabelos loiros lembravam uma pintura caprichada de um querubim. Ele me segurava com cuidado, o que não me impediu de sentir outros tremores. Disfarcei. Você está muito pálida, insistiu ele. Estou, mas me sinto bem agora e não posso matar aula hoje. Tenho muita matéria para colocar em dia. Eu já me sentia bem melhor. Entretanto, este sentimento se alterou rapidamente ao perceber que ele observava os meus olhos de um jeito curioso. Não gostei daquilo. Será que minhas lentes tinham se deslocado? O que você está olhando? Cocei os olhos numa tentativa inútil de camuflá-los. Nada. Qual o seu nome? É Nina. Ok, Nina. Não seria melhor voltar para casa e descansar? Eu estou bem. Sério. Então eu te acompanho. Não precisa. Eu disse num tom de voz falso e convidativo. Vai que você resolve voltar e se atracar com um caminhão. Muito engraçadinho, rebati de estalo, deliciando-me com o inusitado momento. Meu coração estava mais acelerado de tê-lo ali ao meu lado do que com o acidente propriamente dito. Enquanto caminhávamos, nosso maravilhoso silêncio foi quebrado pelos ruidosos toques do meu celular. Eu já imaginava quem era. De forma mecânica, abri a mochila e saquei aquele odioso aparelho, desligando logo em seguida. Não vai atender? Ele perguntou de maneira gentil. Não conheço números, menti e desconversei. Você também estuda aqui? Começo hoje. Sou novo aqui. Por quê? Que coincidência. Não vai me dizer que? Kevin perguntou com um sorriso nos lábios. Sim, também sou nova. Comecei na quarta-feira passada. Nina. Uma voz distante, e nada interessante, me sugou daquele momento tão agradável. Era Philip, todo feliz em me ver. Oi, Phil, respondi sem tirar os olhos de Kevin. Bom, tenho que ir. A gente se encontra por aí. Basta procurar por um acidente qualquer ao meu redor. E se despediu de mim. É provável, balbuciei baixinho, deixando um enorme sorriso desenhar-se em minha face. Eu conhecia a minha constante falta de sorte. E o anjo se afastou no mesmo momento em que Felipe chegava todo animado. E aí, Ninazinha? Ninazinha? Poupe-me, Pio. Meu nome já é pequeno e você então coloca um diminutivo para aumentá-lo. Essa não. Tudo bem, tudo bem. Qual a sua aula agora? A minha é geografia e a minha biologia primeira. Que pena. Graças a Deus era o que eu realmente queria dizer. Coitado. Ele não tinha culpa. Mas eu não ia aguentar conversa fiada depois de tudo que acabava de acontecer. Então tchau, Pio. Te encontro no recreio. Tchau.
Caminhei lentamente para a sala de aula. Minha cabeça vagava em algum lugar bem distante dali. Não conseguia negar que a frase dita por Kevin havia mexido com a minha vaidade. Se ele pensava em me achar, é porque iria me procurar. Zilhões de pensamentos perambulavam por minha mente naquele momento, de forma que minhas pernas ficaram lentas e sem direção. Fiquei tão extasiada com aquela nova sensação, que custei a encontrar a sala de biologia e quando entrei, todos os alunos já estavam sentados e a aula já havia começado. Droga! Reclamei baixinho. Por sorte, ninguém ouviu. Boa tarde, senhorita Scott, disse o professor Swayze, com ar de gozação. Ele tinha uma cara quadrada que inutilmente tentava esconder por detrás de uma barba enorme, mas era boa gente. Bom dia, professor. Desculpe o atraso, respondi, corando. Tudo bem, não precisa se explicar. A senhorita tem crédito. Ainda. Obrigada, gemi. Meu rosto agora púrpura de vergonha. Desabei na primeira carteira que apareceu vazia à minha frente. Eu acho que ela te pertence. Era Will sentado ao meu lado e eu nem havia percebido. Ele me devolveu uma caneta que caíra de minhas coisas durante minha triunfante entrada. E aí, Nina? Tudo bem? Obrigada. Tudo ótimo, Will. É horrível quando olham para a gente, né? Sorriu de lado através de seus óculos meio fora de moda. Ao me entregar a caneta, a manga de sua camisa levantou, deixando à mostra a parte de um W maiúsculo tatuado na parte interna de seu antebraço direito. Por um momento me distraí. Minha mente preconceituosa jamais poderia imaginar que Will, todo certinho, estudioso e quadradão, teria uma chamativa tatuagem em seu corpo. Nina? Hã? Ah, é que eu. SHH, advertiu um aluno atrás de nós. Sorri um sorriso desbotado para Will e ele retribuiu piscando para mim. Will parecia um garoto bem bacana e, se tirasse os tenebrosos óculos, até que ele ficaria bem interessante. Sem contar que tinha uma conversa super agradável. Daria para ficar horas trocando figurinhas com ele, mas isto não me parecia uma boa ideia por dois motivos. Ele poderia pensar que eu estava interessada nele, ou então poderia me atrasar para a aula seguinte e eu não gostaria de pagar outro mico. Logo após o toque do sinal, peguei as minhas bugigangas e me levantei rapidamente. Tchau, Will, estou com um pouco de pressa. Sorri e me desvencilhei dele enquanto acenava para Melly, pedindo que se apressasse. Para meu alívio, ela compreendeu de imediato. Por que você está tão aflita? Melly me interrogava com os olhos. Vem, Melly, tenho uma super notícia para te contar, vamos. A verdade era que meu peito estava preso em um turbilhão de emoções. Do incidente de logo cedo, sobrara apenas a parte boa, a parte em que Kevin aparecia. Eu queria contar a Melly sobre o meu encontro com o Anjo Louro. Contar que eu ficaria em Nova York por um bom tempo e que eu havia conseguido um emprego bacana. E tudo isso era particularmente interessante porque eu agora seria igual a qualquer garota normal. Ou seja, eu poderia fazer amigos e até, quem sabe, namorar. Pela primeira vez em minha vida, daria para fazer planos para o dia seguinte, começar algo e não ter que abandonar logo em seguida. Viu? Não chegou quase ninguém, disse Melly com ar de reprovação. Não precisávamos correr tanto. Mas você pode se redimir se me contar agora a grande notícia, antes que eu exploda de curiosidade. Nós vamos ficar em Nova York. Mamãe me prometeu que tão cedo não vamos nos mudar. Você consegue imaginar o que é isto para mim? Uau, que máximo. Então não vou perder minha melhor amiga? Não mesmo. E também está na hora de eu começar a fazer novos amigos. O rosto de Melly se fechou, seus lábios se uniram em uma linha bem fina. O que foi? É que estou pensando. E o que tem de mais? Pensar me dá dor de cabeça. Hã? Falando sério. Agora você vai me deixar de lado, como sempre acontece com as minhas amigas preferidas quando elas encontram garotas mais populares. Deixe de ser melodramática, Melly. Você sempre será minha melhor amiga de colégio. Juro pela felicidade do professor Clooney. E me mostrou os dedos cruzados. Do chato do professor Clooney. Segurei o riso. Melly era uma figura, claro, de todo o meu coração. E começamos a gargalhar, já fazendo planos para os próximos finais de semana. Tem mais uma boa notícia. Consegui um emprego na Strick. Começo semana que vem. Demais. E, olhando-me de soslaio, soltou.
Tem certeza que é só isso mesmo? Caramba, seria Meili mais ligada do que eu imaginava. O meu estado de euforia era tão evidente assim. Bem, hoje cedo eu desequilibrei e só não fui atropelada bem na entrada do colégio porque um garoto me salvou. E ele era lindo. Gato e poderoso. Que espetáculo. E, lançando-me uma piscadela, perguntou ansiosa: ele pegou seu telefone? Não foi preciso. Hã? Como assim? Meili chacoalhou a cabeça. Ele vai estudar aqui também. Ele é um dos alunos novos que ainda não havia chegado. Uau! Assoviou. Isso aqui é destino. Uma multidão de alunos começou a entrar na sala, fazendo grande alvoroço. Susana, acompanhada de Clarice, veio em nossa direção. Os deuses ouviram as nossas preces. Ela estava quase sem fôlego com seus múltiplos saltinhos. Como assim? Meili indagou confusa. O aluno novo, exclamou Susana. Quem? Senti o bolo se formando no meu peito. O aluno novo que chegou hoje é lindo. Clarice gemia, em uma inútil tentativa de imitar os trejeitos da amiga. Ah, respondi sem graça. Pronto. Elas já tinham se deparado com o meu anjo louro e aquilo me gerou certo mal-estar. E tem mais. Continuou Susana toda animadinha. Ele também não é novo como a gente. Muita coincidência, não é mesmo? Com certeza era de Kevin que ela estava falando. Mal tive tempo para expressar um mísero comentário. Meu gato louro entrou na sala de aula sob a escolta dos olhares femininos e o desdém dos masculinos. As meninas ficaram hipnotizadas e aquilo estava me dando nos nervos. Agora só está faltando o bye boy, ela acrescentou de modo teatral. Quem? As vozes saíram em uníssono. Hoje cedo eu vi um garoto todo marrento acertando detalhes de sua matrícula com a senhora Nancy. Acho que deve ser o último deles. Muita coincidência, tantos alunos novos começando na mesma época. Não, matutava Clarice displicente. Coincidência. Depois da aula concordei em ir até a casa de Meili para lhe ensinar algumas equações de química orgânica. O senhor e a senhora Baylor eram advogados e pareciam ter uma boa condição econômica. Era uma família tranquila, feliz e normal. Senti uma pontada de inveja de toda aquela harmonia. Era fácil entender por que Meili era tão leve, tão alegre. Não deu tempo de fazer um lauto almoço. Vou ficar te devendo essa. E Meili me entregou um hambúrguer tamanho gigante enquanto ligava a televisão. Está ótimo. Ah, aquela pirralha ali é Stephanie, disse apontados para a irmã caçula, que brincava com outra coleguinha. E também tem um irmão mais velho, Robert. Ele está morando em Londres. É seu primeiro ano na faculdade de Direito. E me mostrou uma foto antiga de toda a família que pairava feliz em uma das prateleiras da estante de livros. Enquanto comíamos, vi no noticiário da televisão algo que me arrepiou inteira. O que foi, Nina? Por que você está com esta cara assustada? Indagou Meili. É sobre o acidente de ontem. Como assim? Está vendo este homem da televisão? Qual? Este maluco aí que apareceu morto? Perguntou, entupindo seu hambúrguer de ketchup. Ele mesmo, respondi nervosa. O que é que tem? Indagou-me dispersa, enquanto abocanhava um pedaço enorme do hambúrguer. Que horror! Ele foi assassinado em uma briga na delegacia onde estava detido. Isto é muito comum. E Meili permanecia alheia ao meu estado de choque. Eu acho que ele queria me matar, Meili. Te matar? Você pirou? Finalmente ela havia aterrissado de seu voo. Estava atenta. Meili, eu conheço este homem. Ele entrou na loja algum tempo antes de você chegar. Ele se dizia empregado da companhia de limpeza que faria a lavagem das pastilhas do prédio. E daí? E daí que este homem soltou o andaime propositadamente em cima de mim? Você está ficando paranoica. Foi só uma infeliz coincidência. Não. Quando ele entrou na loja, percebi que ele tinha um jeito muito estranho. Falava com as vendedoras, mas ficava olhando fixamente para mim, como em transe. E a polícia suspeita de que aquilo não foi um acidente. Você está com mania de perseguição, mas seu problema é o azar. Tem que se benzer, eu já te disse. Calei. Talvez Meili tivesse razão. Para minha agonia, o tempo passara mais depressa do que gostaria, e eu não havia decidido ainda se falaria a verdade para Stella, se omitiria o incidente de hoje cedo ou se lhe mentiria descaradamente. Sabia que ela já deveria estar em casa,
arrancando os cabelos. Um novo confronto à vista. A cada passo em direção ao meu prédio, meu instinto alertava sobre a possibilidade de uma nova e desgastante briga com minha mãe. Resolvi, no impulso, jogar o coitado do celular no chão, partindo em vários pedaços. Desculpa pronta. Ao abrir a porta, lá estava ela, petrificada, sem uma única gota de sangue, como um vampiro sedento. Graças a Deus, berrou vindo ao meu encontro. Abraçava-me com vontade. Você está bem? Seu tom de voz agora caminhando do aflito para o colérico. Por que esta cena toda, mãe? Retruquei no mesmo tom. Por quê? Ela berrava. Eu me encolhi. Qual o nosso trato, Nina? O celular caiu e quebrou. Ouviu? Que saco. Agora tenho que te dar meu relatório diário. Tenho que estar disponível para os seus chilicas 24 horas por dia. Vai ser assim? Tentei ser convincente com aquela encenação. Como aconteceu? Ela estava concentrada. Eu esbarrei em um colega e o aparelho voou longe. Quando foi? Hoje cedo. Ela sabia que eu estava mentindo, mas preferiu parar a briga por ali. Fique com o meu. Ordenou e me estendeu o seu velho aparelho. Preciso voltar ao trabalho. Acabei deixando alguns serviços pendentes. Não faça mais isto, filha. Pare de me perseguir, mãe. Droga. Se meu pai fosse vivo, nada disto aconteceria. Mesmo sem querer, lágrimas me escapavam. Meu pai. O assunto proibido. A mesma dor que nos unia afastava. Subitamente o semblante furioso de Stella foi substituído por um preocupado, que logo deu lugar a um pesaroso, triste. Ela caminhou lentamente para a porta e se foi sem olhar para trás. No fundo eu sabia que minha mãe tinha razão. Eu também estava ficando muito preocupada com o rumo daqueles bizarros acontecimentos em um intervalo de tempo tão curto. Meu inexplicável mal-estar na avenida em frente ao colégio. Sem falar no artista de rua em Amsterdã e no homem do andaime, ambos mortos bem no dia seguinte aos meus acidentes. Poderia ser apenas coincidência. Na internet procurei por respostas que explicassem a sintomatologia que eu vinha apresentando: calafrios, perda de visão e desmaio. Após longo tempo de busca, uma resposta estarrecedora apareceu na tela do meu notebook. Oi. Eu sou Ana e vivo na Espanha com minha mãe. Tenho passado por episódios semelhantes aos seus, com a diferença que eu só desmaio, não tenho os calafrios e perda da visão. Pessoas surgem do nada e, de repente, resolvem me atacar. Acidentes estranhos também vêm me cercando. Antes achava que era mania de perseguição, mas agora até minha mãe está ficando preocupada e contratou um segurança para me vigiar 24 horas por dia. Apesar de ser chato, me sinto bem mais confiante, e, por incrível que pareça, os episódios estão diminuindo. De início senti brotar uma pitada de esperança em meu peito. Eu não era a única a passar por tais bizarros atentados. Mas uma frase de Ana martelava minha consciência tirando meu sono. Pessoas surgem do nada e, de repente, resolvem me atacar. O que ela queria dizer com aquilo? A resposta viria ao meu encontro, e não era boa. Canal Livros em Áudio. Inscrevam-se, e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta. Compartilhe. Capítulo 5. Insone. Levantei naquela terça-feira disposta a fazer tudo da maneira mais segura possível. Nada de descer algumas estações anteriores à minha para ir andando e apreciando a vista. Nada de atravessar grandes avenidas, mesmo que isto implicasse ter que fazer alguns percursos mais distantes. Cheguei sã e salva ao colégio. Para me manter acordada e conseguir me distrair do eternamente chato tom de voz da senhora Aplegate, resolvi passar antes na cantina e comprar um pacote de balas de café. Assim, pelo menos eu faria parte da metade da turma que permaneceria divagando em seus pensamentos e não dormindo a ponto de babar. A cantina estava mais agitada do que eu poderia imaginar. Uma multidão de alunos bem mais jovens do que eu travava uma guerra entre si para ver quem conseguia a hercúlea façanha de ser atendido pela lerda e estrábica balconista do lugar. Resumindo, um tumulto. Decidi encarar e partir para o combate quando vi que restava apenas um único pacote da bala que queria comprar. A confusão melhorou um pouco quando o primeiro sinal tocou. O grupo de alunos mais ajuizado resolveu abandonar o local e se encaminhar para as salas de aula. Não queriam correr o risco de aguardar pelo segundo e definitivo sinal.
Eu não estava neste grupo. As balas de café, gritei com esperança de que a tonta balconista me desse atenção. Meia dúzia de alunos era o suficiente para deixá-la desorientada. Ei, aquelas ali. Fazia de tudo para ser ouvida, mas nada. A mulher era devagar, quase parando. Só quero a bala de café, implorava olhando o relógio. A bala de café. Uma voz rouca ressoou por detrás de minha nuca. Obrigada. Eu já ia lhe agradecendo quando fui surpreendida com a mais egoísta e improvável situação. Aquelas. Tenho pressa, ordenou o rapaz vestido de negro e com fisionomia emburrada. Seus cabelos estavam escondidos por detrás de uma ridícula bandana, seus olhos camuflados por óculos escuros e esportivos. A balconista o atendeu no mesmo instante. Era assim que tinha que lidar com ela? Ordenando? O quê? Guinchei. A mulher parecia hipnotizada por aquele garoto. Passou o pacote de balas com a maior rapidez. Tome. Ele entregou o dinheiro para a vesga, que agora sorria sem parar. Pode ficar com o troco. E saiu caminhando a passos largos. Meu sangue ferveu instantaneamente. Eu estava passada com o que acabara de acontecer. Estas balas me pertencem. Berrei, interceptando-o. O garoto parou e, com um semblante de indiferença, me olhou de cima a baixo. Abriu o pacote, pegou uma bala lá de dentro e começou a mastigá-la com gosto. Quer uma? Perguntou-me com jeito implicante, oferecendo-me uma bala. Por um momento, travei. Na verdade, congelei. E sei que em nada teve a ver com aquela atitude mesquinha dele, mas sim com o que meus olhos encaravam estupefatos. Cicatrizes inúmeras. Sua mão era uma confusão delas. Algumas discretas, outras horrorosas. Este pacote me pertence, repeti trêmula. Não vejo seu nome escrito nele, corrigi-me com ar de deboche. Mas viu que eu já tinha pedido estas balas antes de você. Retruquei, sentindo-me estranhamente fraca e nervosa. Tente ser mais persuasiva na próxima vez, tesouro. O quê? Tesouro? O segundo sinal tocou. Teria menos de um minuto para caminhar até a sala de aula. A senhora Aplegat era intolerante com atrasos. Você está me atrasando, disse ele com tom arrogante. E, sem a menor educação, afastou meu ombro de seu caminho e desvencilhou-se de mim. Ora, mas meu raciocínio estava incompreensivelmente lerdo. Quando dei por mim, o idiota já havia desaparecido do meu campo de visão. E fiquei ali, boquiaberta, incapaz de acreditar que existiriam pessoas tão insuportáveis e mesquinhas no mundo. A indignação virou repulsa quando me vi barrada na aula de matemática. A senhora Aplegat trancara a porta, deixando-me do lado de fora. Era a primeira vez na vida que ficava fora de uma aula que não fosse por doença. Cretino de uma figa, bradei a quem quisesse ouvir. Após 50 minutos espumando fel, o sinal da aula seguinte tocou. Mélie já estava na classe de história, acenando para mim quando cheguei. Empoleirei-me ao seu lado. O que houve? Perguntou preocupada. Nada. Eu tropecei. Ah, não. Teve outra vertigem? Não. Tropecei num cavalo. Hã? Deixa pra lá. Arfei e resolvi mudar o rumo da conversa antes que fosse consumida pelo ódio. Quais as novidades? Como você sabia? Sabia do quê? Das novidades. Maneira de falar, Mélie. E, mudando seu semblante para um bem mais diabólico, continuou. Kat me contou que o outro aluno novo estava lá na secretaria. Acho que ele vai começar hoje. E o que há de mais? Eu já não achava a menor graça em tanto aluno novo entrando dia após dia. Kat disse que ele é lindo, mas assustador. Como assim? A pergunta saiu áspera. Estava difícil amansar meu mau humor. É como se ele tivesse um rastreador dentro dos olhos, como se nos despisse por completo só em nos encarar. Antes mesmo que Mélie começasse com suas teatrais e detalhadas explicações, o professor Clooney roçou a garganta e pediu que nos acomodássemos em silêncio no seu autoritário timbre de voz. A aula iniciaria em 2 minutos. Enquanto os alunos se acomodavam, meu anjo louro entrou pela porta e piscou ao passar por mim. Ele piscou para você, Nina. Soltou Mélie num misto de surpresa e empolgação. É, respondi, sem ter um único segundo sequer para ficar em êxtase com aquela situação. É ele. Mélie vibrou, tamborilando os dedos na carteira. Quem? Então ele apareceu,
O cretino do ladrão de balas alheias. O último aluno novo que faltava chegar era justamente aquele idiota egoísta. Desta vez pude observá-lo com atenção. Era alto, de pele clara, e tinha uma aparência marrenta. Estava vestido de preto, como se viesse de um velório ou fizesse parte de algum grupo de darks. Tinha os olhos escondidos por detrás das lentes escuras de seus óculos de sol, usava um lenço preto amarrado na cabeça, no estilo bye-boy, e mantinha as mãos dentro dos bolsos. O corpo parecia musculoso sem exageros, mas também estava escondido, encoberto por uma jaqueta puída. Provavelmente tinha cerca de 20 anos. No caminho até seu lugar, passou muito próximo a mim, raspando de leve em meu braço esquerdo. Imediatamente uma onda de calafrio subiu pela minha espinha dorsal e deixou todos os meus pelos eriçados. Ah, não! Resmunguei baixinho, na expectativa de um desmaio iminente. Tudo bem, Nina? Era Melly já percebendo minha mudança de cor. Tudo. E me virei ao escutar batidinhas aceleradas na porta da sala de aula. Era a senhora Nancy, carregando desajeitadamente uma pilha de papéis. Com licença, professor, disse ela com seu habitual sorrisinho afetado. O que a senhora deseja? Indagou o professor. Clonei meio sem paciência. A senhora Nancy despejou os papéis e seu celular sobre a carteira de Melly. Devia ser uma missão impossível para ela falar em público sem poder gesticular os braços. Eu vim avisá-los de que vocês têm até sexta-feira para trazer suas fotos para o anuário da escola. Não teremos prorrogações. Portanto, não se esqueçam, hein? Um burburinho se formou com aquela notícia. Mas esta aqui é para minha coleção particular, disse ela depois de apanhar nossa agitada turma num clique inesperado. Ei, este celular é meu, reclamou Melly. Ops, que distração a minha. Desculpou-se, trocou o aparelho e tornou. Obrigada, professor. E saiu. Demorou algum tempo para a turma se acalmar. O professor Clone estava visivelmente desanimado com a interrupção que sofrera. Sua aula, que costumava ser super agitada e interessante, ia devagar, quase parando. O mercantilismo era um tédio. Aí, o que foi? Melly cutucou meu braço direito com uma caneta. O Kevin não para de te olhar. Cochichou com uma risadinha infame. Pare com isto, Melly. É sério. Fiquei imóvel, fingindo prestar atenção à aula. Mas, já era. Meus pensamentos estavam longe, bem longe. E se eu me virasse agora, o que ele iria achar? Resolvi me conter e não olhar para trás. Quando então recebi outro cutucão. O que foi agora? Resmunguei baixinho. Você não vai acreditar, mas eu acho que o garoto marrento também está olhando fixamente para você, cochichou Melly intrigada. O outro garoto, indaguei com violência. Um misto de raiva e curiosidade me alfinetou com vontade e, contrariando o comando emitido por minha massa cinzenta, virei-me à procura daquele garoto de expressão furiosa. Estranho magnetismo. Não demorei mais que um centésimo de segundo para identificá-lo. Algo nele me dava medo, mas também me intrigava de modo irracional. Suas feições eram rudes, porém incrivelmente interessantes. Seu semblante num instante estava aéreo, no outro estava alerta e parecia perceber que eu o observava, inclinando-se em minha direção. Se seus olhos não estivessem escondidos atrás daqueles óculos escuros, eu poderia jurar que eles me fuzilavam com ferocidade. O ladrãozinho de balas me encarava. Provavelmente queria me enfrentar. Senti minha visão tornar a ficar turva e o calafrio se espalhar pelo meu corpo. Não vou desmaiar agora. Realmente, preciso procurar um médico o mais rápido possível. Forcei a recuperação imediata de minha concentração, e, graças a uma grande respirada, fiquei bem. Quando dei por mim, Kevin me analisava de um jeito esquisito. O que estava acontecendo? Porque todos estariam me observando com tamanha intensidade. O que haveria de errado? Minhas perguntas permaneciam perdidas. Nada fazia sentido. Qual o principal objetivo do mercantilismo europeu, senhorita Scott? Arguiu-me de repente o senhor Cloney. Com certeza ele observara que eu estava completamente aérea e aproveitou a oportunidade para me repreender. De volta à terra. Como? A senhorita não estava prestando atenção na aula?
Estava assim, bem. Eu acho que ponto. Em vez de apenas me desculpar e ficar calada, caí na asneira de dizer algumas coisas que lembrava sobre o assunto. O mercantilismo visava o maior comércio entre as nações, respondi. E o que o rapaz acha disto? Rebateu voltado-se para o boy, que em nada se intimidou. Permaneceu reclinado na carteira e mastigando com vontade as malditas balas. Não concordo. Sua resposta veio como um torpedo em minha direção, direta e letal. Risadinhas emergiram de todos os cantos. Apontando para mim, a aluna nova de cabelo louro e espetado gargalhava sem parar. E mesmo, o senhor Clooney parecia finalmente animado com a dinâmica que a aula estava tomando. Qual seria então? Desafiou-o. A alfinetada deu certo. O garoto se impertigou e o respondeu de cara. O objetivo era fortalecer o poder dos reis e dos países através da acumulação interna de ouro e prata. A resposta da colega é superficial e evasiva. Continuou com ar de descaso como se quisesse enrolar. Comércio por comércio sempre existiu entre os países, desde que o mundo é mundo. O mercantilismo europeu fundamentou-se no metalismo e na balança comercial favorável, pois com os metais podia-se investir em exércitos e em outras coisas mais como, por exemplo, no próprio comércio. Desta forma tentava-se não só exportar a maior quantidade de produtos possível, mas também reduzir as importações. Perfeito, disse satisfeito o senhor Clooney. Notei que você também é novo. Qual o seu nome? Richard Trent. Parabéns, Richard. O garoto deixou transparecer uma expressão de triunfo através de um sorrisinho sarcástico. Idiota. De fato, a resposta dele era compacta e perfeita. E eu sabia que eu estava enrolando. Só não queria dar o braço a torcer. Mas me dei muito mal. Meu adversário era inteligente e mais preparado do que eu. Só não podia esperar o massacre que viria a seguir. Obrigado. Aliás, posso fazer um comentário, professor? Indagou ele com a postura marrenta encarando-me sem parar. Claro. Acho que os alunos deviam vir mais preparados e, na falta de conhecimento do assunto, que se mantenham quietos, para não prejudicar o andamento da aula. Cretino de uma figa. Além de petulante, ainda estava me passando um sermão em público. O professor apenas assentiu com a cabeça e me lançou um olhar de desprezo. Comecei a suar, invadida por um misto de cólera e vergonha. A senhorita tem mais alguma consideração a fazer? Minha língua travou e só balancei a cabeça, completamente sem graça. Então o senhor Clooney me jogou a toalha. Fim do round. Eu havia sido nocauteada. Tive que ficar com as chacotas e o desprezo de uma turma que mal me conhecia. E aquele garoto demonstrava um convencimento que fazia todo o meu sangue entrar em ebulição. E entrou. Explodi quando, faltando poucos minutos para a aula terminar, o cretino pediu para ir ao banheiro e ao passar por mim fez questão de esbarrar em minha carteira e derrubar todas as folhas do meu fichário. Qual é o seu problema, hein? Esbravejei inflamada, catando as folhas no chão. Calma, Nina. Inspire, expire, inspire. Não tenho culpa se você é descuidada com as suas coisas. Como alguém conseguia ser tão cínico e antipático assim? Sabe o que você é? Rugi, meu rosto crispado numa expressão de fúria. O senhor Clooney me encarou boquiaberto. Senhorita, escute, sua conduta. O ódio fez-me esquecer de todos ao redor, inclusive do professor. Você é um ladrão, um idiota metido a superior, um cretino, gritava sem parar. Vê se fica mais ligada, tesouro. Ora, seu. Quietos, bradou o senhor Clooney. De costas para o professor, o marginal metido a superior agachou-se e fez de conta que iria me ajudar a recolher as folhas espalhadas pelo chão quando, propositalmente, pisou em duas delas e ainda fez um presunçoso sinal com o polegar e o indicador para que eu fechasse a minha boca. Foi a gota d'água. Voei em cima dele, esbofeteei-o e ele segurou os meus braços com selvageria. Meu corpo tremia, tomado por uma repulsa sem precedentes. Chega, ordenou nervoso o senhor Clooney. Menos 2 pontos no próximo teste e os 2 para o Souk agora. Souk era o serviço de orientação comportamental do colégio. O que aconteceu, Nina? Tentava interceder a doutora Shaline. Acho melhor algum dos dois começar a falar. E logo,
Ameaçou após 15 minutos de entrevista em que permanecemos mudos e nos encarando sem parar. Este garoto tirou o dia para tirar onda com a minha cara. Rugi. Está me perseguindo desde cedo. Perseguindo? Ele gargalhava de maneira irônica. O que houve? Indagou sem paciência a doutora Shaline. E, vendo que seria inútil qualquer tipo de abordagem, sentenciou. Pois bem, vocês pediram uma semana de suspensão. Mas, doutora Shaline, eu comecei a implorar, enquanto aquele garoto idiota esboçava um olhar de satisfação pelo meu desespero. Pensem antes de agir da próxima vez, respondeu de forma austera. Pode ir, Nina. Mas, e ele? Argumentei exasperada. Vá, Nina. Liberarei Richard depois, finalizou ela. Droga de vida. Rugi e, antes mesmo que eu me levantasse, ele já havia se inclinado na minha direção, bloqueando a minha passagem. As mãos agora à mostra, apoiando-se nos braços da cadeira. Vacilei. As cicatrizes arderam em meus olhos. Ele percebeu. Sua expressão debochada foi assustadoramente substituída por uma fisionomia ameaçadora, quase feroz. Pois aproveite-a bem enquanto ainda pode, garota. Ele não estava brincando. Ande logo, Nina. Deixa passar, Richard, ordenou nervosa a doutora Shaline. Saí da sala perplexa com o estrago que aquele dia tinha causado em meu imaculado histórico escolar. Mal conseguia compreender minhas reações, quanto mais o que acabara de acontecer. Sério? Para minha grata e inesperada surpresa, Stella ria sem parar quando lhe contei sobre minha semana de suspensão. Finalmente. Ora, Nina, já era hora de fazer alguma estripulia em sua vida, não? Você sempre se cobrou demais, filha. Sempre foi certinha demais. Mas, tudo bem que não quero ver você por aí partindo para a briga com um colega do colégio, mas até que a suspensão foi por um motivo bem engraçado, e continuava a gargalhar. Eu bem que queria ter visto. E, acrescentou, dando uma piscada maliciosa, você chegou a acertar algum de seus golpes? Mãe. E bati a porta do meu quarto, deixando-a rindo de se contorcer na sala de jantar. Para falar a verdade, eu estava aliviada com a sua reação e extremamente chateada comigo mesma por ter tido uma atitude tão infantil como aquela. Quanto mais pensava naquele garoto, mais bile produzia em meu fígado. Precisava destilar aquele veneno. Cheguei a pensar que uma semana colocando meus estudos em dia e sem botar os olhos naquele boy de uma figa viria bem a calhar. Pensei errado. Canal Livros em Áudio. Inscrevam-se, e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, compartilhe. Capítulo 6. Cheguei bem mais cedo do que o programado na Strick e fui direto ao meu departamento. Estranhei porque a seção em que iria trabalhar não estava mais lá. Era agora uma ala só de sapatos e acessórios masculinos. Trocaram de lugar. Foi o que uma gentil vendedora estava me explicando quando o Sr. Crawford, o supervisor geral, me interceptou e me encaminhou ao térreo. Ele era um homem alto. Usava óculos do tipo fundo de garrafa, que deixavam seus olhos esbugalhados ainda maiores, e estava sempre carrancudo. Agora as vendas vão deslanchar. Para meu espanto, ele falava com muito entusiasmo enquanto me conduzia até a seção de CDs e DVDs. Apresentou-me aos demais vendedores da minha repartição. Todos super simpáticos. Oi, eu sou a Rose, a mais antiga aqui. Pessoal, esta é a Nina, a garota de sorte do setor. Oi. Foi tudo que consegui pronunciar. Garota de sorte. Deve ser uma brincadeira de muito mau gosto. Por que garota de sorte? Perguntei intrigada. Fomos promovidos justamente no seu primeiro dia de trabalho. Muita coincidência, não? Promovidos? Como assim? O desejo de todo funcionário desta loja é trabalhar no térreo, Nina. Como é local de passagem, as vendas aqui são muito maiores do que em qualquer outra parte da loja, independentemente do produto que se esteja vendendo, entende? Exclamei surpresa. Rose era a gerente da seção. Devia ter uns 30 anos de idade, era magra e tinha propositais cabelos longos e sempre soltos com a intenção de disfarçar suas orelhas de abano. Aquele bonitão ali é o Bob, nossa enciclopédia ambulante, continuou Rose, fingindo gritar e apontando para um rapaz gordinho, cheio de espinhas no rosto,
que vestia roupas muito apertadas para o seu avantajado manequim. Oi, Nina, disse Bob. Quanto à enciclopédia, é tudo mentira, mas pode acreditar no quesito beleza aqui do papai, completou rindo por baixo dos óculos sem desgrudar nenhum segundo da tela de seu computador. Tá bom, respondi. Ele parecia ser um cara engraçado. E aquela ali é a Beth, gesticulou Rose traço, super bem informada de todos os lances que acontecem por aqui. Sabe como é, fofocas, festinhas, empregados novos, clientes estranhos, bacanas e até dos ladrõezinhos metidos a conquistadores, entre outros. Oi, Nina. Pode deixar que a manterem informada sobre tudo que estiver rolando, retrucou Beth, uma funcionária com a pele cor de jambo, baixinha e muito falante. Obrigada, vou precisar, observei em tom de brincadeira. Então pode ficar sabendo que as vendedoras de perfumes e cosméticos já odeiam você, alertou ela com uma pitada de intriga. Mas por quê? Ora, porque tomamos o lugar delas, bobinha, e riu com vontade. Puxa, eu não sabia se devia ficar feliz ou chateada. Desvencilhando-me dos meus pensamentos, Rose foi direto ao assunto. Mostrou-me a melhor forma de abordagem para com os clientes, como deveria ser o atendimento, como acessar os cadastros, estoque, lista de pedidos etc. O Sr. Crawford nos disse que você domina muitas línguas. É verdade, Nina? Na verdade, não domino as línguas, Rose. Apenas sei me comunicar o suficiente para me fazer entender, respondi meio constrangida. Quais são elas? Além do inglês, falo francês, espanhol, alemão e um pouco de holandês, dinamarquês e português. Uau! Você é uma poliglota. Sr. Crawford tinha razão. Nossas vendas vão deslanchar. Sorrindo, ela apertou minha bochecha e saiu. O turno passou de forma tranquila. Enquanto eu conversava com o chileno que me pedia explicações sobre as melhores coletâneas de thrash metal, percebi que o chão começou a sair de debaixo dos meus pés. O calafrio passeava pelo meu corpo. Ah, não. De novo, não. Murmurei, apoiando-me no balcão mais próximo para não cair de boca em cima dos CDs à minha frente. O que foi, moça? Você está bem? Perguntou assustado o chileno. Sim, só um pouco tonta. Decidi que não iria desmaiar no meu primeiro dia de trabalho. Hoje não. Em questão de segundos, vi entrar em nossa seção um grande grupo de turistas japoneses. À medida que se aproximavam, o calafrio aumentava, mas eu estava disposta a lutar. Uma dor de cabeça enlouquecedora me atingiu abruptamente, como se um aneurisma estivesse a ponto de estourar meu crânio. Parecia que meu cérebro estava lutando contra alguma força estranha, penetrante. Você está passando mal? É só uma indisposição. O senhor se incomodaria de terminar o atendimento com outro colega? Você está muito pálida. Vá ao ambulatório, moça. A dor de cabeça aumentava vertiginosamente. O que quer que seja, apareça. Não vou me entregar. Apesar da multidão ao meu redor, minha intuição me fez detectar aquilo que abalaria por definitivo as pilastras das minhas certezas. Eram os olhos azuis turquesa mais lindos que eu já havia visto na vida. Os mesmos que me deparei logo após a queda do andaime. E eles me fitavam com ferocidade e tensão. Perdi o fôlego. Na mesma hora interceptei outro par de olhos caminhando em minha direção. Eram de Kevin e me observavam com preocupação. O que ele estaria fazendo aqui? Quis caminhar ao seu encontro, mas minhas pernas não me obedeceram. Minha cabeça latejava. Concentrei-me, fazendo força contra aquilo que me atacava mentalmente, e, quando dei por mim, não estava mais ali. Acordei sentada em uma cadeira com Rose quase me afogando com um copo d'água, Betty me abanando e Bob conversando nervosamente com o Sr. Crawford. Pude captar evidente tensão na atmosfera, como se algo horrível tivesse acontecido. Nina, você pode me ver? Pode me ouvir? Gritava Rose. Sim. Acho que minha pressão baixou. E fui levantando, em uma inútil tentativa de disfarçar meu péssimo estado. É isto. É muita pressão, coitada. Defendia-me Rose. Ela foi submetida a muito estresse. Imagino atender um grupo inteiro de japoneses logo de cara. Claro, confirmou Bob ainda tenso. Foi uma fatalidade. Ela nem sabe falar japonês. Mas japoneses também falam outras línguas, como inglês, por exemplo,
retrucou agressivo o Sr. Crawford. Sobre o que eles estariam falando? Será que perdi uma boa venda? Droga, não tinha coragem nem de perguntar. Ela fez boas vendas logo de cara, Sr. Crawford. Não é demais? Completou Betty. Entendi. Estavam todos me dando cobertura contra uma possível investida do Sr. Crawford. Tudo bem, concluiu com aspereza o supervisor. Voltem ao trabalho. Quando o Sr. Crawford se afastou, aproveitei para agradecê-los. Obrigada, pessoal. Tive isso alguns dias atrás. Acho que vou ter que fazer algum tratamento para minha pressão. Expliquei-me completamente sem graça. É bom mesmo, Nina. Mas, por ora, está tudo bem. Pode voltar ao seu serviço, concluiu Rose. Após algum tempo, aproximei-me de Bob para tirar mais informações. Bob, o que o Sr. Crawford quis dizer sobre falar japonês? Eu fiz alguma coisa errada? Por favor, me diga. Ele respondeu-me sem rodeios. Nina, você é epiléptica? Não. Claro que não. Respondi arrasada. Bem, ele explicou. Você delirou. Na verdade, você estava possuída, como se tivesse incorporado algum espírito ou coisa do tipo. Foi assustador. Ao mesmo tempo em que parecia estar inconsciente, você se contorcia e pronunciava palavras estranhas. Nada com nada, entende? Parecia estar lutando contra alguma entidade. Sei lá. Foi bizarro. Meu Deus. Foi tudo que saiu de minha garganta. O que mais eu fiz? Minha voz falhava, mas consegui segurar o choro. Bem, um alvoroço se formou. Tinha japonês correndo para todos os lados. Ah, não. Mas o pior não foi isto. Teve mais. Sim, e deu um longo suspiro. Enquanto Beth ligava para o ambulatório, nós tivemos que nos afastar para conter aquela situação e, quando retornamos, nos deparamos com uma cena pra lá de esdrúxula. Um japonês estava sobre você, só que não estava lhe ajudando. Mesmo com você inconsciente, a impressão que dava era que vocês estavam lutando. De repente, o japonês se levantou e balbuciou algumas palavras. A única que consegui entender foi morte. Ele estava com um olhar muito sinistro, como se a coisa que estava em você tivesse sido transferida para ele. E então o sujeito começou a andar sem rumo, até que saiu pela porta da ala leste e se suicidou, jogando-se na frente de um carro que passava naquele momento, bem na frente da nossa loja. Não pode ser. Soltei horrorizada. Pois é. Mas não esquente a cabeça. Com certeza, tudo não passou de uma infeliz coincidência. Infeliz coincidência? Como poderia acreditar nisso depois de receber este e-mail naquela mesma noite? Nina, estou muito preocupada. Encontrei mais duas garotas na internet que também têm a nossa idade e relatam os mesmos fatos estranhos que vêm acontecendo conosco. O problema é que, como não recebia qualquer resposta de Marie, resolvi então ligar para ela. Qual não foi a minha surpresa ao saber que Maria havia morrido? De repente, perguntei à empregada da casa que me atendeu como havia acontecido e ela me disse que ninguém entendia. Disse que uma única testemunha a viu atravessando uma grande avenida em Londres. Segundo a mulher, ela já havia alcançado a calçada, mas, inesperadamente, um homem a agarrou e se jogou junto com ela na frente de um carro que passava em alta velocidade. Os dois morreram na hora. Ela ia fazer 17 anos daqui a 18 dias. Foi aí que entrei em pânico. Nina, eu farei 17 daqui a 19 dias. Será que eu sou a próxima? Mandei um e-mail para Teresa para saber a sua data de nascimento. E você? Quando faz aniversário? Ana. Minha intuição dizia que algo de muito ruim estava por acontecer. Eu faria 17 anos daqui a 24 dias. Caso viesse a acontecer, a morte de Ana seria a confirmação da minha logo a seguir. Meu Deus. Será que devo contar para Stella? Não posso. Ela surtaria. Seriam apenas caraminholas da cabeça da Ana. Mas eu também quase fui atropelada. Seria algum tipo de assinatura do criminoso? Seria um psicopata? Ou seriam vários? Será que existe algo em comum que nem suspeitamos? Ah, bobagem. Existem milhares de garotas da mesma idade que eu pelo mundo. Estou ficando paranoica. Isto sim. Debrucei-me na cama exausta e apaguei. Na tarde daquela terça-feira, cheguei ao trabalho extremamente tensa. Temia tomar conhecimento das consequências da desastrosa confusão da véspera. E, para minha surpresa,
Aí está ela, gritou Bob. Não bastasse ser nossa garota da sorte, agora também é a garota propaganda do setor. Pulava Rose de tanta excitação. Com certeza devo ter feito cara de paisagem, ou seja, fiquei paralisada e muda com a cena diante de mim. Garota propaganda? Retruquei perplexa. Sim, lindinha, continuou Rose. Graças à confusão de ontem, a loja hoje apresentou recorde de vendas em todos os setores, em especial nosso. Achamos que as vendas ainda serão maiores no seu turno, porque vão querer ver a garota do momento. Ah, não. Fique tranquila. Seu rosto não saiu no noticiário, concluiu Betty. Ufa! Se Stella me visse na TV sendo atacada por um japonês suicida, seria o nosso fim em Nova York. Fiz algumas preces pedindo aos céus que fosse um dia calmo. Vesti meu uniforme, que na verdade era só um avental bacaninha, e fui para minha área dentro do setor. O expediente estava quase no fim quando uma voz macia soou bem atrás de mim. Olá, Nina. Era Kevin, lindo e louro. Oi, gaguejei. Tudo bem? Tudo. Você por aqui de novo? De novo? Sim. Você também não esteve ontem aqui? Quero dizer, durante a confusão? Confusão? Ontem? Infelizmente não. Kevin me interrompeu, e, antes mesmo que eu pudesse contestá-lo, ele abriu novamente aquele seu anestésico e luminoso sorriso e me deixou sem ação diante de uma proposta inesperada. Eu gostaria de saber se eu posso acompanhá-la até a sua casa. Me acompanhar? Quase engasguei. Claro. Que horas termina seu expediente? Já terminou. Só falta concluir esta venda. Então te espero lá fora. Tchau. E me deu uma piscadinha rápida. Tchau, respondi robotizada. Caramba, ele é um cara sem rodeio.